Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, como é que vai você? Tudo bem? São vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você pensar. Hoje nós vamos falar sobre o ladrão da cruz. Tanta distorção sobre um verso tão claro que está ali em Lucas capítulo 23, o verso 41 aqui até o 43. Um verso tão claro, mas o papel do inimigo é distorcer a palavra de Deus. E sempre querendo pregar vida após a morte. Sempre colocar o salário do pecado, que é a morte, como se fosse uma coisa nobre, como se fosse uma coisa boa. E isso não é verdade. Se o salário do pecado, que é a morte, fosse uma coisa boa, se o salário do pecado realmente fosse uma passagem para a vida, então, meu irmão, então minha irmã, a morte seria uma coisa boa. Não era nem para você chorar quando morresse um parente, porque era uma passagem para a vida, mas não é verdade. Se eu penso assim, então a morte deixa de ser uma coisa ruim para ser uma coisa boa. E se ela é uma coisa boa e é o resultado do pecado, então o pecado também seria uma coisa boa. E o que Cristo veio fazer aqui, meu irmão? Então muitos pegam esse verso fora do contexto de Lucas, capítulo 23, verso a partir do 41 e distorce. Nós estamos aqui para estudar a palavra, amém? Vamos estudar? Vamos ler, estudar? Então aqui em Lucas fala assim, ó, 23, verso 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos merecem, mas esse nenhum mal fez, que é Jesus. Verso 42. Então disse o ladrão, Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembre dessa frasinha, desse verbo que o ladrão citou aqui. Jesus, Senhor, lembra de mim. Essa palavrinha aqui, ó. Quando requer o quê? Tempo. É um verbo que tem, vamos dizer assim, que fala quando, mas não diz quando é esse quando. Melhor dizendo, fala quando e explica quando é esse quando. Agora eu falei correto, amém? Porque ele fala quando o quê? Vieres. Presente ou futuro? Futuro é claro, né? Quando vieres no teu reino. Então a palavra aqui, quando vieres no teu reino, nós estamos estudando aqui agora no momento, o que o Espírito Santo ali atuou no coração daquele homem ali sincero. Pelo que a gente vê aqui, é uma pessoa que já conhecia a palavra de Deus. Por que ele conhecia a palavra de Deus? Porque o verbo ali, ele falou, Senhor, quando eu entrar no teu reino, Senhor, quando o Senhor entrar hoje, eu quero entrar também. Não foi essa a expressão do ladrão. Quando vieres, quando, a palavra quando, e quando esse quando? Vieres no teu reino. A palavra vieres, tá aqui, ó. Vieres no teu reino. Quando você vai, meu irmão, para Mateus, capítulo 6, verso 10, o ladrão, com certeza, o ex-ladrão ali, que era um ex-ladrão porque o Espírito Santo já tinha convertido o seu coração, o ex-ladrão, tudo indica pela palavra de Deus que ele conhecia o Pai Nosso. Olha o capítulo 6, verso 10 do Pai Nosso aqui, ó. Capítulo 6, o versinho 10. Estou procurando aqui, viu? 6, versículo 10. Amém? Tá aqui, ó. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A palavra aqui do Pai Nosso, venha o teu reino, é a mesma palavra, o verbo aqui, quando vieres no teu reino. Então o verbo o quê? Futuro.
não é presente. Verbo futuro não é presente. Se você analisar as palavras do ladrão, que na realidade é um pedido que ele faz a Jesus, você vai entender também, você e eu, pelo poder de Deus, entenderemos também a resposta de Jesus também. Amém? Então Mateus capítulo 6, verso 10, fala: venha o teu reino. E o ladrão conhecia essas palavras com certeza. E ele fala aqui: quando vieres o teu reino, lembra de mim. Então, futuro, o verbo aqui não é presente. Esse ladrão aqui, tudo indica que ele conhecia muito bem o estado do homem, ou seja, a doutrina do homem após a morte, que não vai para o céu, não vai para o inferno, mas aguarda na sepultura até a ressurreição. Amém? Então vamos agora aqui para a resposta de Jesus. Já meditamos aqui na palavra do ladrão. Vamos agora aqui, vamos meditar na resposta de Jesus. O verso 43. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje. Tem Bíblia que tem uma conexão. Em verdade te digo, hoje. Aí vem que. Mas aqui não está que na minha. A minha só está estarás também. Certo? Que é o verbo também futuro. Mas na minha não tem que. Em verdade te digo hoje. Que estará. Na minha não tem que. Na minha só está estarás. Mas está acompanhando o mesmo verbo futuro que o ladrão ali fez o pedido a Jesus. Então, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Como entender esses versos? Que é tão claro, o inimigo deturpa e faz uma confusão, uma bagunça na mente e na cabeça de pessoas que faz parte de tantas religiões, mas não busca na palavra de Deus como deveria buscar. Então veja só, meu irmão, o que é que está acontecendo aqui? Jesus, quando fala assim, na verdade te digo hoje, é um verbo presente. Naquele dia, Cristo estava dando uma garantia para ele. Uma garantia de quê? Que ele iria estar, estarás, verbo futuro, estaria no paraíso. Quando você vai para João capítulo 14, do 1 ao 3, a palavra de Deus fala assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Na casa de meu pai há muita morada, e se não for assim eu não vou teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for, voltarei e os levarei. Quando? Quando Jesus voltar. Quando vieres no teu reino, voltarei e os levarei para onde eu estiver, estejais vós também. Preparar lugar. E o ladrão sabia dessa doutrina. O ladrão era um conhecedor da Bíblia, porque ele cita, não vamos dizer assim, o verbo presente. Ele fala, quando vieres no teu reino. E Cristo ali, na realidade, estava morrendo pela humanidade. Ali não era o reino de Jesus. Aquele ladrão, pelo poder de Deus, tinha compreendido o reino de Deus mais do que os discípulos, porque os discípulos só compreenderam abertamente o reino de Deus quando Jesus ressuscitou. Mas antes os discípulos, ou seja, brigavam por uma posição do reino de Jesus nessa terra de pecado, que Cristo não veio para isso. Mas o ladrão aqui conhecia. Lembra de mim, Senhor. Quando vieres, lembre dessa frasinha. Quando vieres, futuro no teu reino. Jesus fala, em verdade te digo hoje, verbo presente. Agora ele usa a mesma expressão, respondendo, respondendo ali a resposta. Não é a resposta, é o pedido do ladrão. Em verdade te digo hoje, te garanto,
estará comigo no paraíso. Isso foi uma garantia que Jesus deu. Ou seja, é como você está comprando um terreno num lugar bem distante, de mais de vamos dizer assim, 500 quilômetros, fazendo uma comparação aqui. A pessoa está com um documento feito, está assinado, tudo assinado. Mas quando é que ele vai, a pessoa pergunta, e o documento do terreno? Olha, na verdade te digo hoje, quando eu chegar daqui para amanhã, no meu transporte, ou de cavalo, eu não sei, chegar lá num lugar, na cidade, no local determinado, que é o cartório, né? E nós vamos fazer o que? Passar no cartório. E o documento vai ficar o que? Nas suas mãos. Ou seja, eu voltarei e colocarei o documento nas suas mãos. Na verdade, Jesus estava falando aqui, olha, eu garanto a tua salvação hoje, mas você estará comigo no paraíso apenas no futuro. Na verdade, te digo hoje, estará comigo no paraíso. Então, essas palavras aqui, ela condiz, porque ela condiz, além dela ser bíblica, nem o ladrão subiu para o céu naquele dia, e nem Jesus. Melhor dizendo, nem o ladrão morreu naquele dia. Nenhum dos dois, nem o ladrão, nem o ex-ladrão, nem Jesus subiu para o céu. Mas o ladrão não morreu naquele dia. Jesus, sim. Quando você lê, meu irmão, Mateus capítulo 19, verso do 31 ao 36, lá fala que os judeus, capítulo 19 de João, capítulo 19 de João, no verso de 31 ao 36, fala lá o quê? Que os judeus, por conta do sábado, que era um grande dia, então eles não queriam que aqueles corpos vivos ficassem pendurados ali na cruz durante o sábado. Pode ler lá que é dessa forma. Mateus 19, do 31 ao 36. Então, por esse fato, os judeus, os líderes da igreja naquela época, pediram, imploraram a Pilato para que tirasse o corpo do ladrão para não ficar na cruz, porque era grande aquele dia. O dia de sábado, o dia da preparação, certo? Então, por isso, deu a ordem para quebrar as pernas do ladrão e a perna de Jesus. Agora, por que quebraram as pernas do ladrão? Porque o ladrão ainda estava com vida. Não tem lógica quebrar a perna de um defunto. Porque chegaram em Cristo, não quebraram a perna de Cristo. Por quê? Porque o relato bíblico de João 19, do 31 ao 36, fala que Jesus já estava morto. Então, nem Jesus foi para o céu naquele dia, e nós vamos ver já, e nem o ladrão morreu naquele dia, para mostrar que o verso ali que Cristo estava dando uma garantia naquele dia, que ele iria estarás, verbo futuro, de acordo com o verbo do pedido do ladrão, que ele pediu, quando vieres no teu reino, onde está relatado também no capítulo 6 de Mateus, verso 10, a promessa do reino de Deus. E nós precisamos compreender o reino de Deus em dois aspectos. Primeiro, o reino espiritual. O reino espiritual, Jesus falou que ele não vem com aparência, não vem com visibilidade, não vem. Mas é como uma semente que é plantada no nosso coração. As pessoas não vê, pode ver as obras, os frutos, mas de aparência assim, a olho nu, você olhar no mundo e ver o reino de Deus, você não vê. Não é esse reino que o ladrão estava falando, quando vieres. O reino que o ladrão estava falando era o reino literal.
O reino quando Cristo vier com todos os anjos na nuvem do céu. Quando vieres no teu reino, e a partinha que eu falei de João 14, que Jesus foi preparar, e a partinha também de João 5:29, que vai haver naquele dia quando Cristo voltar, que os túmulos serão abertos, é dentro desse contexto que a fé do ladrão estava na pessoa de Jesus, colocado no seu coração, na sua mente, pelo Espírito Santo. E é dentro desse contexto que Jesus dá a resposta: em verdade te digo hoje, estará comigo no paraíso. Estarás, a garantia é hoje, mas para ele estar no paraíso, o verbo é estarás, futuro. E é tão claro que quando você vai para João capítulo 20, verso 17, Jesus tem ressuscitado. E a primeira pessoa que encontra com Jesus é Maria Madalena. Veja o que Jesus responde aqui para Maria Madalena. 20, verso 17. Disse-lhe Jesus: deixa-me de me tocar, ou seja, não me toque, porque ainda não subi a meu Pai. Aí fala, vai aos discípulos, fala que eu subirei ao meu Pai, ou seja, Jesus não tinha no terceiro dia, no primeiro dia da semana, que é o domingo, Jesus ainda não tinha subido o Pai dele. Como Jesus, uma alma fora do corpo, subiu, foi para o céu e não viu o Pai, meu irmão? Não existe esse negócio de alma. Eu vi um vídeo de uma pessoa bem proeminente que é... Estou esquecido o nome dele, da igreja, ele é da igreja Assembleia, o nome dele é... Eu estou esquecido o nome dele, eu não vou falar agora porque estou esquecido, mas ele constrói toda uma casa em cima de uma base que a alma é imortal, em cima de uma base que não existe. E ele começa a distorcer os versos, os textos da Bíblia, e esse daqui é um deles. Esse daqui é um deles. E ele começa, só que toda aquela casa todinha é feita na areia. Com uma palavra, essa casa todinha cai. Deus fez o homem para ser imortal, mas era uma alma fora do corpo ou era uma pessoa que é uma alma, como diz lá em Gênesis 2:7. Deus formou o homem do pó da terra e fez o boneco e soprou na sua nariz no fôlego de vida, e o homem passou a ser, não ter. Você é, eu sou, nós somos uma alma vivente, certo? Então é Elias Soares, uma coisa assim. É um homem bem proeminente que entende o grego, mas isso não importa. O diabo entende o grego, o diabo entende o aramaico, o hebraico, o diabo entende toda a verdade, e a função dele é distorcer. Mas imagina só, a casa que esse homem faz tão bonita, tão bela, para enganar muita gente com relação do homem, do estado do homem após a morte. Uma palavrinha só. Se Adão não tivesse escolhido pecar, como era que Adão era hoje? Ele era uma alma fora do corpo ou ele era uma alma vivente? Raciocine. Ou seja, ninguém morria, meu irmão. Não existia esse negócio de fantasma, de alma, de espírito fora do corpo. A única coisa que sai do corpo é o fôlego de vida que pertence a Deus. Que para existir uma vida pensante, tem que devolver esse fôlego de vida, que aí é no contexto da ressurreição. Então vamos ler aqui o verso. Elias Soares é esse homem aí, o homem que tem na realidade pregado a doutrina que o ser humano não morre, tem algo imaterial
algo que é imaterial, uma alma que não morre, nem o fogo destrói. Isso é a doutrina que o diabo falou, que Deus falou: no dia que morrer, no dia que pecar, morrerá. O diabo falou: certamente não morrerá, será como Deus. E a Bíblia só fala: só existe um que é imortal, que é Deus. Amém? Então, o verso 17 fala assim, como eu já li aqui, eu não vou ler, mas 20:17 fala que Jesus falou: olha, não me toque, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Você pegando esses versos, entendendo a conversa do ladrão, que entendia bem o raciocínio da doutrina do estado do homem após a morte. E ele fala: quando vieres futuro no teu reino, e você entender, e Jesus falando: em verdade te digo hoje, dá garantia hoje, que quando Jesus vier, que vai fazer a ressurreição, que é a primeira ressurreição, como está em Tessalonicenses 4:16, os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro. Então, nesse contexto, o ladrão se levantará para cumprir a promessa de Deus. Amém? Então, essa é a mensagem que Deus tem dado da vida. A vida é o contrário da morte. E depois da morte não existe espírito desencarnar ou alma fora do corpo. Não existe isso. Está tudo baseado na doutrina do dragão, espiritismo. O mesmo que a Igreja Católica prega, que na Macumba prega, que os budistas pregam, que outras igrejas aí que não está fundamentada na palavra de Deus prega. Então nós precisamos estudar a palavra de Deus. Eu vou citar o último raciocínio. Quando você vai para 1 Coríntios capítulo 5, a partir do 12, Paulo tem um debate ali com os saduceus a respeito da ressurreição. E ele fala: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Não precisa para que ir para a igreja. Nossos pais continuam mortos. E aqueles que estão vivos, nossos pais vão continuar mortos para sempre. E aqueles que estão vivos permanecerão no pecado. Mesmo aqueles que estão vivos permanecerão no pecado. Ou seja, Paulo está dando ênfase não à morte, mas à vida que vem através da ressurreição. É esse o conteúdo de Paulo ali. Que essas palavras possam entrar no teu ouvido, no teu coração, que é a tua mente, pelo poder e a presença do Espírito Santo. Você possa compreender. Estude, meu irmão. Deus vai levantar as pessoas sinceras para crer não nas tradições que é ensinada por aí, mas na palavra de Deus. Vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você pensar. Amém?